Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas do YouTube e do Facebook, nessa quinta-feira eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. No dia de hoje, nós queremos dar continuidade ao nosso estudo bíblico teológico. Esta semana estamos estudando escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. No dia de ontem, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, certo? E hoje, então, nós queremos falar sobre o tribunal de Cristo. É importante nós salientarmos aqui, meus irmãos e irmãs, que após o arrebatamento da igreja, enquanto aqui na terra haverá a manifestação do anticristo, e esse terá um tipo de reinado durante 7 anos, a saber, a tribulação e grande tribulação, no céu haverá 2 eventos maravilhosos que a igreja participará. O primeiro será o tribunal de Cristo, que nós vamos abordar no dia de hoje, e o segundo, as bodas do Cordeiro, que nós vamos abordar no dia de amanhã. Então vamos falar acerca do tribunal de Cristo. Amém? Eu quero ler o nosso material teológico, vou fazer comentários, à medida da necessidade e também para que eu e você possamos ter uma melhor compreensão do assunto. Então, por gentileza, me acompanhe e vamos à palavra de Deus. O tribunal de Cristo. A igreja, como noiva de Cristo após o arrebatamento, passará pelo tribunal de Cristo para receber os atávios que serão simbolizados pelos galardões. Então, a igreja, a noiva do Cordeiro após o arrebatamento da igreja, certo? Passará pelo chamado tribunal de Cristo para receber os seus respectivos galardões. A palavra galardão significa, prêmio, certo? Então, no tribunal de Cristo, nós seremos recompensados com determinadas premiações pelaquilo que nós fizemos, produzimos em prol do reino de Deus sobre a face da terra, enquanto aqui estávamos, certo? Pois bem, as nossas obras serão avaliadas pelo crivo divino. Se aquilo que fizemos para o Senhor aqui na terra foi qualificado como ouro, prata e pedras preciosas, ou foi desqualificado como madeira, feno e palha. Então, antes de nós adentrarmos aqui na questão das qualificações e desqualificações, vamos ler um texto concernente então a esse advento, o tribunal de Cristo, certo? O tribunal de Cristo é importante eu creio que os irmãos já compreenderam, mas é sempre importante nós salientarmos, O tribunal de Cristo é para a igreja, não se trata de juízo, mas sim, certo, de um momento onde Cristo recompensará os salvos, certo, a igreja, pelaquilo que nós produzimos enquanto aqui estávamos na terra, aquilo que produzimos em prol do seu reino. Então, não existe a possibilidade de alguém perder a sua salvação. Fique tranquilo, fique em paz, ninguém no tribunal de Cristo perderá a sua salvação. Não, o tribunal de Cristo é exatamente para os salvos, para a igreja. Mas por que então o tribunal de Cristo? Ali haverá a recompensa para aqueles cristãos que via de fato produziram para Deus na face da terra, certo? E aqueles que infelizmente se preocuparam somente com a sua salvação e não compartilharam dessa salvação, não produziram para Deus, aqui na terra, enquanto representantes do reino de Deus, então esses não receberão galardão. Serão salvos, repito aqui, serão salvos, mas não receberão galardão, não serão premiados, tá? Então, um texto bíblico concernente a esse assunto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
Vou repetir, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Continuando a leitura. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Tá? Vamos continuar então aqui a nossa leitura. Eu vou repetir a leitura, né, aqui do segundo parágrafo. As nossas obras, no tribunal de Cristo, as nossas obras serão avaliadas pelo crivo divino. Então quem vai nos avaliar, né, será o Senhor Deus. E aí a gente pode ficar tranquilo porque este júri, né, ele é perfeito, certo? Ao contrário de júris humanos que às vezes são falhos, não, esse júri, né, ele é divino, então ele é perfeito. As nossas obras serão avaliadas pelo crivo divino. Se aquilo que fizemos para o Senhor aqui na terra foi qualificado como ouro, prata e pedras preciosas, tá? Ou desqualificado, né, como madeira, feno e palha, tá? Vou ler um texto bíblico referente a isto, meus irmãos. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12 até o 15. Repetindo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12 até o versículo 15. Diz assim: E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, tá? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ou seja, né, as nossas obras serão provadas pelo fogo. Se as nossas obras forem ouro, prata e pedras preciosas, tá? Diz aqui no versículo de número 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ou seja, as nossas obras somente permanecerá sendo provada pelo fogo se for de ouro, prata e pedras preciosas. Aí diz no final do versículo 14, esse receberá galardão. Porém, se as nossas obras, tá, elas forem, né, de madeira, de palha e de feno, diz aqui no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, então se for de madeira, palha e feno, obviamente se queimará, certo? Diz o texto, versículo 15, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ou seja, se a pessoa, as suas obras forem de palha, madeira, palha e feno, né, não resistirá, o fogo as queimará, certo? Não receberá galardão, porém não perderá a sua salvação. Mas, não recebendo galardão, né, as suas obras sendo queimadas pelo fogo, madeira, palha e feno, significa que as suas obras, significa que essas pessoas, as obras, aquilo que elas produziram para o reino de Deus, né, foi de forma, eu vou usar um termo aqui bem popular, meus irmãos e minhas irmãs. É aqueles irmãos, aquelas irmãs que fazem a obra de Deus de forma relaxada, tá? Sem dedicação, sem empenho, tá? Sem se esmerar. Pessoas que não estão nem um pouco preocupadas em fazer o trabalho para Deus com excelência, mas fazem de qualquer forma, de qualquer maneira, e isso quando fazem, quando às vezes acontece que muitas dessas pessoas são egoístas e simplesmente não fazem absolutamente nada em prol do reino de Deus sobre a face da terra. Então as suas obras, elas serão, né, madeira, palha e feno, na provação pelo fogo, né, serão queimadas, porém serão salvas, não perderão a sua salvação, mas não receberão recompensa, galardões. Para finalizarmos aqui o texto, tá?
Diz assim: a palavra grega utilizada por Paulo para tribunal é bema, utilizada para designar o palco ou pódio dos juízes nos Jogos Olímpicos, né? Então, os antigos Jogos Olímpicos da Grécia. Os competidores premiados, ao receberem suas coroas, né, os seus galardões, suas premiações, certo? Não se julgavam a si mesmos melhores, nem aos outros melhores do que eles. No tribunal de Cristo, os cristãos premiados não se julgarão melhores do que ninguém, e nem aos outros melhores do que eles, tá? A avaliação das obras será feita pelo perfeito crivo divino. Lá não haverá suspeita de jurados no critério de avaliação das obras, tá? Como o crivo, né? O júri é divino, então não há possibilidade de erro, de falha, tá bom? Nos Jogos Olímpicos modernos, apenas 3 níveis de classificação na prova conseguem subir ao pódio e receber o prêmio. O primeiro lugar recebe a medalha de ouro, o segundo recebe a medalha de prata e o terceiro recebe a medalha de bronze, né? Como nós somos testemunhas aí que acontece nos Jogos Olímpicos modernos de 4 em 4 anos, tá? No Tribunal de Cristo, apenas 3 níveis. De igual forma, no Tribunal de Cristo, apenas 3 níveis de classificação receberão um galardão. Obras, certo? De ouro, de prata e de pedras preciosas. Amém? Pois bem, meus irmãos, então o estudo de hoje seria esse, né? Resumindo aí, a igreja, após o arrebatamento, estará participando de 2 eventos na glória, enquanto aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. O primeiro evento que nós participaremos no céu, certo? Será o tribunal de Cristo. E aí, repito aqui, né? Ninguém precisa se preocupar, ninguém perderá a sua salvação. Mas ali haverá uma premiação para aqueles servos e servas do Senhor que trabalharam para Cristo, né, com empenho, com dedicação, procuraram fazer, né, a obra do Senhor com excelência aqui na terra. E aqueles que infelizmente não entenderam, não se comportaram dessa forma, né, não tiveram empenho, dedicação, não se esmeraram, fizeram a obra do Senhor relaxadamente ou até mesmo nem fizeram, só se preocuparam com as suas próprias salvações, estes não receberão galardão, prêmio, mas não perderão a sua salvação, tá certo? Então, a palavra de Deus hoje seria essa. Eu desejo que você tenha um dia abençoado, que toda a sorte e bênção da parte do Senhor Deus venha recair sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. E até o dia de amanhã, querendo Deus. Amém.